Olá, você que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ferreira de Mas Podcast. Hoje trago um tema muitíssimo importante, transtornos mentais. Será que você já ouviu falar sobre esse assunto? Se não, esta é a oportunidade para que você fique aí ligado a nós. Mas antes, deixa mais uma vez lhe relembrar para que continuem a seguir as nossas redes sociais. Teve Sonho, Facebook, Teve Sonho, TikTok, Teve Sonho Instagram. Subscreva-se ao nosso canal no YouTube, pois isso serve de motivação para que continuemos aqui com garra a levar o melhor de nós para vocês. Então, transtornos mentais. Vocês já sabem, esse programa é demais e aqui só passam convidados hiper mega demais. Hoje não é exceção. Temos aqui em estúdio alguém que é bastante, mas bastante demais, se assim posso considerar. Então, ele que é mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações, também professor universitário e empreendedor. Falo propriamente do mestre Dr. Braulio Marques. Ele está aqui comigo. Vou saudá-lo e ele vai poder apresentar-se melhor. Olá, muito boa tarde, Dr. Braulio Marques. Muito boa tarde. É um pouquinho assustador quando me apresentam nesses termos, mas pronto, cá estou para poder partilhar alguma coisa convosco, com quem nos acompanha. Certo. Então vamos a isso. Bom, mas antes quero deixar alguma palavra a quem nos acompanha, algo mais referente à apresentação. Bom, sobre a minha pessoa eu até prefiro nem falar muito, né? Porque não é o meu costume. Certo. Mas pronto, Braulio Marques é psicólogo, Sim. especialista em trabalho e organizações, licenciado pela Universidade Agostinho Neto e mestre pela Universidade de Jean Piaget de Angola. Ok. Também é docente universitário, como já referiste muito bem. Já lá vai um bom tempinho assim, entre aspas, desde 2018, para ser mais específico, até os dias de hoje. Ok. Fora isso, é empreendedor, é mentor e, digamos, o fundador de uma empresa que se denomina Psytech, Consultoria e Serviços, que é uma empresa voltada para a consultoria e prestação de serviços nos domínios da ciência, psicologia e tecnologia. E, além disso, é alguém que tem interesse também na arte. Na arte? Sim, particularmente a música. Oh! Pois. Eu desconheci esse lado. Pois. Eu também fica assim muito para a esquerda Ok. e quase nunca falo. Já se interessou muito por rap. Pois, a música já foi a minha paixão. É só não me pedirem para cantar aqui. Mas já... Por que não? Nada, isso já... Estamos aqui, então a ideia é não só falar do assunto que nos traz cá, mas também conhecer melhor a quem é o nosso convidado, porque aqui é onde poderemos abordar todos esses assuntos. Então, conforme eu disse, eu estou surpreso, porque é a primeira vez que eu me apercebi que também tem paixão por arte. Concretamente rap. Com certeza. Mas já tem algumas músicas gravadas. Sim, eu acho. Olha, boa parte delas até já perdi, não sei por onde mas tenho sim algumas músicas gravadas. Acho que entrei tarde para um estúdio, Sim. Na verdade. Acho que foi em 2020, se não estou em erro. 2020. Antes disso só escrevia e guardava para mim, Algumas vezes escrevia e publicava, partilhava para os outros apreciarem, mas Certo. sempre em circuito fechado. Então, essa paixão existe, já foi mais intensa antes, né? Agora com outras responsabilidades. E outra hora, quando foi mais intensa, também era em circuito fechado? Sempre em circuito fechado. Porque, afinal de contas, a ideia é expandir, divulgar o nosso talento, a nossa marca. Pois, mas se calhar nunca foi uma ambição levar isso mais além. Era apenas exteriorizar aquilo que vinha na alma e partilhava com umas poucas pessoas. De vez em quando assustava alguém ter a minha música, eu não sei como é que foi parar aí. Pois, mas isso já aconteceu, inclusive na altura já era professor universitário. Uau!
Então os estudantes não conseguiam encaixar a imagem do professor super calmo na turma com um professor super agressivo, enquanto o rapper era uma... Oh, então é mesmo uma agressividade. Não era nada pacífico também. Pois, não era nada pacífico. Então isso é um pouco de mim. Sou chefe de família, né? Certo. Casado, pai de uma menina, irmão mais velho. Pois, então é um pouco disso. Uau, realmente, o nosso convidado é muita coisa. Mas agora, quanto à questão do rap, não pode sequer só lançar aquilo que te vem à alma. Aquelas mensagens não eram nada muito bonitas para a maioria dos ouvidos. Mas, bom, mas eu ainda não cheguei a ouvir. Bom, se calhar, eu já nem sei como fazer isso. Talvez ligando o instrumental aí a pessoa se solta, né? De vez em quando a cara de banho sai assim, leve. Então, quando a esposa faz uma comida que eu gosto, vou rimando com uma coisa e outra. Mas uma coisa mesmo assim, momentânea? Sim, momentânea. Por exemplo, podia pegar na garrafa d'água, servir um pouco no copo, sem necessariamente ter mágoa, e não acabar toda ela, deixar-te um pouco. Uau! Para pudesses também beber água. Pois, e enquanto isso, algumas rimas vão saindo assim nas calmas, mas pronto, é assim, algo momentâneo, assim, de forma descontraída. Boa. E olha que rimou, hein? Aqui houveram duplos sentidos. Eu não sei se peguei, fui o único a pegar. Não, mas acredito que não. Sim, acho, como dizem, vão entender melhor no vídeo. Pois, mas gosto muito. Boa. Realmente é bastante interessante esta questão do rap, que também acaba sendo importante. Transtornos mentais, não vamos fugir do nosso tema. Então, podemos já começar propriamente assim, perguntando para o Dr. Braulio, realmente o que é que podemos entender de transtornos mentais? Bom, entender significa descomplicar a coisa, né? E em função disso eu vou tentar descomplicar o máximo possível, certo, para que toda a gente consiga entender o que é, o que não é. Certo. Quando nós falamos de transtornos mentais, estamos a falar de um conceito que já reúne duas palavras. E se calhar vamos começar por olhar nas palavras, depois ir para a psicologia, tentar trazer uma explicação um pouquinho mais científica naquilo que é a dimensão de quem nos acompanha lá em casa. Certo. Quando nós falamos a palavra transtorno, nos referimos a algo que não está a correr bem. Alguma coisa que de alguma forma terá dado errado. Certo. Se olharmos para outra palavra que é mente, não estamos necessariamente a falar de cérebro, não estamos a falar de órgãos, mas estamos a falar de funções cumpridas por certos órgãos. O conceito de mente e o conceito de cérebro às vezes são equiparados de forma confusa, a meu ver, certo, mas não significam necessariamente a mesma coisa, embora estejam relacionados. Então, em termos simples, falar de transtornos mentais é falar de disfunções, de erros, de falhas naquilo que é o funcionamento dos processos mentais. Entre esses processos, por exemplo, nós temos a questão da memória, temos a questão da percepção, temos a questão da atenção, que são as funções superiores mentais, as mais conhecidas. Se alguma coisa acontecer, seja ela de base orgânica ou de base social, e afetar o normal funcionamento disso, então nós podemos estar diante de transtornos mentais. Bom. Então, vamos já pegar um exemplo prático. Se por acaso a minha memória não estiver a funcionar bem, estou diante de um transtorno mental? Ok, essa é uma pergunta muito interessante. Significa que alguma coisa não está a funcionar. Certo. Okay? Mas agora, dentro desta família dos transtornos, existem outros conceitos bem mais técnicos da psicologia que ajudam a separar certas águas. Por exemplo, eu tinha uma professora que costumava dizer nem tudo é patologizável em psicologia. É normal que de quando em vez, em decorrência daquilo que é a nossa vivência, nós nos esqueçamos das coisas. É normal. Disse por aí que uma das funções da memória é esquecer. É normal de quando em vez estarmos distraídos com alguma coisa. Isso é normal. Okay? Nós não funcionamos apenas num sentido, mas nós funcionamos em sentidos opostos. Tanto é que até mesmo a própria configuração funcional do sistema nervoso permite aceleração e abrandamento, tal como o organismo, né? Certo.
Até nesse momento que estamos a respirar, nós de alguma forma aceleramos e abrandamos, inspiramos e expiramos, então são movimentos sempre duplos. Naquilo que é o funcionamento da mente, acaba por acontecer a mesmíssima coisa, mas não quer dizer necessariamente que sempre que alguém se vai esquecer está a viver um transtorno mental, não. Por outro lado, existe um conceito que é muito interessante e que acaba por ser transversal às outras áreas da saúde, que é o conceito de patologia. Só que na psicologia nós falamos em psicopatologia. O que é que isso quer dizer? Enquanto área de saber, a patologia ou a psicopatologia será uma área dedicada a estudar exatamente a origem, as anomalias e inclusive os tratamentos de determinados problemas que se revelam como sendo problemas que geram desequilíbrios no organismo. A esse equilíbrio nós chamamos, por exemplo, de saúde. O perfeito equilíbrio entre a dimensão biopsicossocial, cultural e espiritual. Se houver alguma falha e gerar algum desequilíbrio que deixa o indivíduo em desconforto, então a saúde já está a falhar. Quando se trata da dimensão mental, a psicopatologia ajuda exatamente a verificar esse desequilíbrio que pode existir e impactar a vida da pessoa. Daí que vão surgir alguns outros termos, como fazia referência anteriormente, que uma vez ou outra acabam por ser taxados como sendo sinônimos, noutros não, por causa da origem do termo. Por exemplo, falar de distúrbios psicológicos ou distúrbios mentais, que é um pouco mais próximo de transtornos mentais, não é necessariamente o mesmo que falar de perturbações mentais. Já são coisas totalmente diferentes. Okay? Mas às vezes as águas acabam por se misturar de certa forma e as pessoas, é normal cometerem esse equívoco, não sabendo exatamente quando é que está diante de uma perturbação ou quando está diante de um distúrbio mental, ou de um transtorno que é algo mais simples. E como é que podemos diferenciar os dois, distúrbios e perturbação? Ok. Dentro da psicopatologia, falar de perturbações mentais implica falar de problemas que podem ser agrupados em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, existem os problemas mentais mais graves, existem os mais leves e podemos acrescer aí um terceiro grupo que são os problemas relacionados às parafilias. Vamos aqui desmistificar isso. Certo. Por exemplo, existem pessoas que têm um pavor inexplicável de aranhas. Têm um medo terrível de aranhas. Não é que a aranha tenha feito alguma coisa, ele simplesmente tem medo daquilo. Outras pessoas, por exemplo, um caso mais já grave naquilo que são as parafilias ou perversões sexuais, por exemplo, só vão sentir que obtêm prazer propriamente dito quando a atividade de excitação ou satisfação sexual, de prazer, foge um pouquinho daquilo que é a norma amplamente aceita na sociedade. Essa é uma outra questão. Terceiro, quando nós falamos em perturbações mentais mais graves, como é o caso das psicoses, dentro da psicopatologia, estamos a falar de problemas do fórum mental que afetam e impactam de forma significativa a vida da pessoa que sofre, de modos que esse impacto acaba por alterar o normal funcionamento da vida da pessoa. Vou dar aqui exemplos para ficar muito mais simples. Já falava das pessoas que têm medo excessivo de alguma coisa. Sim. Né? As pessoas que têm determinadas fobias. É um problema mais leve. Ele pode ter fobia a aranhas, mas isso não vai afetar significativamente a sua vida. Ele consegue ter uma vida normal. Certo. Os outros, por exemplo, um pedófilo, que se confirme que é pedófilo, é alguém que, embora sendo adulto, só vai obter prazer sexual se envolver com crianças. Isso é uma dimensão também das perturbações mentais. No outro caso, temos o famoso exemplo dos malucos, entre aspas, né, que são os esquizofrênicos. Certo. De certa forma, o problema é tão grave que eles já perderam o contato com a realidade. Então, o modo como se vai abordar isso dentro daquilo que é a dimensão da psicopatologia pode inclusive transcender a simples psicologia e estar atrelada ou associada a outras áreas do saber, como é o exemplo específico da psiquiatria, que já é uma área da medicina, envolverá administrar fármacos para controlar os surtos e por aí vai.
essa é uma questão. Mas para se chegar até esse ponto, é necessário perceber um outro conceito, que é a compreensão da etiologia das doenças mentais. Ou seja, são diagnósticos que precisam ser feitos, diagnósticos embasados na ciência e que levarão o profissional a determinar qual realmente é o problema que essa pessoa vive. Isso na família das perturbações mentais. Se falarmos dos distúrbios, estamos a falar de algo, digamos, mais ou menos leve, mas que pode chegar até o outro ponto. E vamos explicar já como é que pode chegar até o outro ponto. Certo. No caso dos distúrbios, nós falamos que estamos, ou uma pessoa está diante de um distúrbio, quando acontecem 2 a 3 coisas. Primeiro, um distúrbio implica sofrimento psicológico. A pessoa entra em sofrimento. Depois, implicará, por exemplo, a alteração no normal funcionamento da pessoa. Quando falamos de normal funcionamento da pessoa, estamos a nos referir a 2 componentes super importantes. Estamos a falar, por exemplo, da componente cognitiva e da componente afetiva. Se há distúrbio, então já há um desarranjo naquilo que é a cognição da pessoa, naquilo que é a maneira como se sente em relação a si mesmo, em relação aos outros. E um outro aspecto dos distúrbios psicológicos é a questão das respostas culturalmente atípicas. A pessoa se vai comportar de uma maneira que foge totalmente daquilo que é o padrão da sociedade. Okay? Então, são ilhas que se encontram de alguma forma interligadas dentro do domínio das psicopatologias. Bom, agora, eu gostava de saber quais são os fatores que levam a pessoa a desenvolver um transtorno mental. Bom, a pergunta quando começa quais são é sempre mais difícil, porque pressupõe que existe já uma lista rígida, Certo? que a pessoa vai apenas indicar isso, aquilo e aquilo. Eu prefiro pensar como cientista, Ferreira. Por que é que eu digo isso? Porque essa é exatamente a pergunta que eu me faço. Quais são os fatores que levaram alguém a chegar até aí? E isso pressupõe, já que quero saber quais são os fatores, uma pesquisa. Certo. A psicologia é ciência, é investigação, é prática. Enquanto psicólogos investigamos, fazemos ciência e às vezes tiramos essa investigação ou dessa investigação um elemento prático para ajudar a aliviar o sofrimento da pessoa. Então, a pessoa que nós aqui falamos, ela pode ser percebida em várias dimensões. Já aqui referi anteriormente, dimensão biológica, psicológica, social, cultural, espiritual. Okay. A partir desses elementos, nós podemos encontrar fatores que poderão levar a pessoa a vivenciar problemas desta forma. Okay? Por exemplo, algo que muito se tem debatido nos dias de hoje é o impacto daquilo que é a conjuntura social no aparecimento de certos problemas do fórum psicológico. Certo. E isso entende-se e até pode-se verificar uma explicação razoável através de vários outros subcortes de domínios científicos. Se, por exemplo, a pessoa teve uma vivência na infância difícil, alguns problemas podem vir lá. Okay? Se a pessoa hoje, por exemplo, uma pessoa adulta tem as suas expectativas para o futuro e não alcança, pode viver episódios de frustração, e essa frustração às vezes pode ser tão forte e levar a pessoa a vivenciar o que nós chamamos de depressão ou de ansiedade, que já acaba por afetar um pouquinho aquilo que é o normal funcionamento cognitivo da pessoa. Okay? Então, as causas dos distúrbios, as causas dos transtornos mentais podem estar atrelados a vários fatores. São fatores múltiplos. Questões sociais, questões individuais, questões, por exemplo, hereditárias. Em alguns casos, estamos a falar da depressão. A depressão não é só em função do meio, pode estar envolvida questões hereditárias. O mesmo vai acontecer com a ansiedade e tantos outros problemas. Okay? Então, é mais ou menos nessa... Então, já dá para ver que os fatores são mesmo múltiplos. Múltiplos e pesados, às vezes. Quer dizer que a pessoa consegue ou pode desenvolver um transtorno mental de diversas formas. Exatamente.
Boa. Agora, também disse muito bem que é normal a memória às vezes falhar. Faz parte do funcionamento normal da memória. Mas agora, eu gostava de saber, bom, às vezes nós nos esquecemos por conta de como é que vão as nossas vivências, a pressão, o dia a dia, o corre-corre, acabamos sempre nos esquecendo de um ou outro assunto. Mas agora, até que ponto é que a gente pode, pelo menos, pensar de que, bom, acho que alguma coisa em mim não está bem. Até que ponto é que nós temos que levar já o assunto para algum especialista ou para termos um tratamento especial de quando, por exemplo, a nossa memória não estiver a funcionar conforme? Ok. Ferreira, vou tentar responder essa questão de duas perspectivas. Certo. Primeiro, mencionando os fatores que eu disse que estão atrelados à questão dos distúrbios psicológicos. A perda da memória causa sofrimento na pessoa? Esse é um aspecto. Certo. 2. A perda da memória faz com que a pessoa, por exemplo, já é uma disfunção cognitiva se estiver a perder constantemente a memória, não consegue evocar informações. Se causa sofrimento, se é algo incomum em relação ao contexto normal das outras pessoas, ao contexto normal da sociedade, se isso impacta significativamente a vida da pessoa, se essas três dimensões estiverem presentes, já é uma combinação de sinais de que essa pessoa está a vivenciar distúrbios. Certo. Deve ser um distúrbio naquilo que é a formação e na evocação de memória. Então isso já chama a atenção. E eu falo desses sinais por quê? Porque sinais são informações que qualquer um pode ver. Daí que na psicopatologia nós temos um grupo composto por um tridente. Ou seja, um tridente, né, composto por 3 elementos, melhor dito. No caso, nós temos os sinais, aquilo que as pessoas observam, nós temos os sintomas, aquilo que a pessoa sente, e nós temos a síndrome, que é o quadro geral, que vai resultar na combinação entre sinais e sintomas. E quem vai determinar a síndrome é o profissional. Logo envolve novamente a etiologia, ou seja, investigar a origem daquele problema específico. Então, essa é uma faceta, ok? Agora, uma outra faceta, olhando em associação com esta primeira, em relação à memória, tem que ver com uma teoria interessante dos anos 1870, 1880. Estamos a falar do século XIX. Existiram 2 camaradas, Weber e Fechner, que dentro daquilo que era o surgimento, a evolução da psicologia moderna, trouxeram uma visão interessante que ajudaria outros futuramente, inclusive nós, a estar em alerta e a determinar que alguma coisa anômala está a acontecer. Não de forma combinada, né? Veio um depois o outro, trouxeram a ideia de que a intensidade do estímulo é igual à intensidade da sensação. Em palavras simples, isso é a lei Weber-Fechner. Essa garrafa vai passar mal. Exemplo, se fosse uma pessoa, eu fazer isso, pressionei. Sim, pressionou. Se fosse uma pessoa, quase não sentiria, né? Epa, pressionou lá agora. Mas agora, e se eu fizer isso? Já é diferente. É diferente. Em termos mais práticos, quanto mais eu pressionar, mais a pessoa vai sentir. Na questão dos distúrbios mentais, quanto mais intenso, maior será a sensação, maior será o impacto e o efeito na pessoa. Lei Weber-Fechner, ok? Essa lei pode ser parametrizada para várias situações da psicopatologia, inclusive. Se o problema for leve, não afeta significativamente a vida da pessoa, ok? Certo. E é claro, eu dizia que uma das funções da memória é esquecer. Isso é prático e até é real, porque a memória por si só, falando desse processo mental superior, ela pode ser classificada de acordo ao tempo, ou seja, de acordo à duração. Existe memória de curtíssimo prazo, memória de médio prazo, por assim dizer, memória de longo prazo. E essas vão ter as suas subdivisões, inclusive órgãos específicos responsáveis por ir buscar essas informações. Por exemplo, se colocarmos o dedo acima das nossas orelhas,
nós vamos tocar na região em que se encontra o osso temporal. Debaixo desse osso temporal há um lobo, em cada lado, claro, que se chama lobo, ainda se lembra? Lobo Temporal. Temporal, Ok? sim. Lá se encontra o córtex auditivo primário, ok? Principal sede de entrada e processamento de arquivos ecoicos para audição. Mas também está lá os mecanismos para a formação da memória de longo prazo, por assim dizer, a memória tardia. Aí, nós olhamos para duas questões. No caso específico da perda da memória, estamos a falar da amnésia. A amnésia pode ser ou psicogênica ou pode ser orgânica. Orgânica é muito fácil de determinar. Por exemplo, sofreu uma pancada na região da têmpora, afetou o lobo temporal. Nós já sabemos que tarde ou cedo, já que a função faz o órgão, ele pode perder algumas funções no que se trata da evocação da informação. Okay? Então o tratamento é totalmente diferente. Mas se torna muito mais complexo quando a amnésia for psicogênica, ou seja, a perda da memória se deve a questões psicológicas. Por exemplo, sofreu um assalto no Cacoaco, estava viu a arma, congelaram o camarada, e quando chega em casa ele só sabe que chegou, mas não lembra como aconteceu, o que aconteceu, não lembra, apagou, okay? Perdeu totalmente a memória. Okay? Mas agora, esse também é um outro fator. Só que essa perda da memória, dependendo das causas, dependendo das origens, pode ter dois sentidos. Ela pode ser retrógrada, a pessoa não consegue lembrar as informações de antes, ou pode ser anterrógrada, a pessoa não consegue formar novas memórias. É como se tivesse uma barreira naquilo que é a linha de memória em relação ao tempo, e ela não consegue aceder aos arquivos de um lado ou de outro. Ou como pode ser também total. Nos casos da perda total, aí vamos encontrar outros problemas, como são os casos dos problemas neurodegenerativos. Estamos a falar do Alzheimer, por exemplo. Okay? Certo. Células vão começar a morrer, células do sistema nervoso, e em função disso vai acontecer a atrofia daquilo que é a massa encefálica. Dependendo da região afetada, se for uma região que responde pela memória, então as funções começam a desaparecer. Okay? Então, quando o psicólogo para pensar em distúrbio, ele precisa analisar essas dimensões todas. E nessas dimensões nós encontramos o discurso da biologia, através da neurologia, da psiquiatria, encontramos o discurso da psicologia, quando não existem causas orgânicas, quando não conseguimos dizer sofreu pancada aqui, certo, por isso é que perdeu a memória. Então é uma questão um pouquinho complexa. Boa. Agora, vou ainda persistir nesse assunto da memória, levando aqui um contexto mais prático. Já estamos cientes de que é normal, faz parte do funcionamento normal, às vezes nos esquecermos de certos assuntos, porque faz parte do funcionamento da memória. Mas agora, um assunto aqui que vivenciamos muito, acredito eu, na nossa sociedade, eu não sei, no caso dos homens, acho que a maior parte dos homens tem dificuldades em... Ou seja, tem a tendência de esquecer sempre daquilo que são datas especiais, se calhar do aniversário da namorada, da esposa e por aí fora. Que depois acaba gerando, se calhar, um desconforto, um problema no seio do relacionamento. Eu gostava que o Dr. Braulio pudesse dar algum subsídio sobre esse assunto. Porque nós, os homens, posso assim generalizar, porque é a maioria, temos essa tendência de nos esquecermos quase sempre de datas especiais, se calhar da namorada, da esposa e por aí fora. Ok. A princípio dizer que não vamos patologizar tudo. Certo. Ok? Esquecer é normal. É normal. Por uma questão muito simples. A memória não é um processo mental superior que vai funcionar sozinho. Memória vai andar junto com a aprendizagem. Memória vai andar junto com a atenção. Memória, por exemplo, vai andar junto até com os órgãos de sentido. Ok? A memória é um conceito e é um processo mental extremamente complexo.
Essa parte que guarda as datas, que guarda os fatos históricos, é um tipo de memória. Uau. Okay? Nós temos a memória episódica e a memória semântica dentro da classificação da memória de longa duração. Semântica, datas específicas. Por exemplo, se eu perguntasse para alguém em que data se comemora a paz, quase todo mundo sabe dizer. Se eu perguntasse também em que data se comemora a independência, quase todo mundo sabe dizer. Mas o ponto é, vivenciaram esses episódios? Não. Nem todo mundo. Nem todos. Sim. Pelo menos a independência, aqui ninguém vivenciou a independência. Certo. A paz já estávamos alguns nascidos, eu por exemplo já era um pouco cota. Ok. Mas pronto, eu não vivi, não estava lá, só soube que as pessoas estão a festejar porque há paz. É memória semântica. Ok? Certo. São fatos. É a história que está registrada, isso não muda. Outra forma de memória associada a essa é a memória episódica. E é aí onde nós vamos enquadrar as datas da nossa amada, as datas dos nossos parentes, embora possam depois migrar para informações mais semânticas. Ok? Mas, é como eu dizia, a memória não é um processo mental que vai funcionar sozinho. Okay? É preciso que haja atenção, é preciso que haja foco naquela informação, de forma que ela possa migrar para diferentes tipos de memória em função daquilo que é a duração. Ok? Quando começamos a namorar, era uma memória de curto prazo, ela me disse que nasceu no dia X, eu memorizei porque eu estava com interesse, estava com foco em lhe fazer minha, então a informação não escapa. Certo. Okay? Eu preciso dessa informação para conseguir o meu objetivo, que é estar com essa pessoa. Certo. Só que depois eu consigo, então o foco se desloca. Já não preciso conquistar essa pessoa, preciso manter o relacionamento. Então a informação, aquilo que é relevante, é como se o nosso subconsciente pudesse começar a deslocar a informação para lá. E quando em vez vai lembrando, quando em vez assusta, as pessoas já te deram um catucão para te lembrar que você não gosta de lembrar, ou algo assim. Então isso não é de todo errado. E não é também algo patológico, é algo que pode acontecer, depende muito do foco da pessoa, Certo. depende da intensidade que nós damos àquela informação específica. Então está claro que quando a gente esquece-se completamente daquilo que são as datas especiais da nossa amada, é porque de alguma forma o foco deslocou-se para uma outra área. Porque outrora a intenção era conquistar e eu precisava de todas essas informações. Então logo eu consigo conquistá-la. A informação deixa de ser útil. Então isso é porque, bom, o objetivo mudou ou porque realmente a atenção já não está voltada para aquele assunto? Eu diria que é um pouco dos dois. Um pouquinho dos dois. Isso não é o que acontece só com a memória, até com as nossas necessidades. Um exemplo específico também da psicologia. Certo. Quase toda a gente que estuda psicologia ou já ouviu falar da psicologia conhece que existe uma teoria da motivação que tem uma pirâmide, que é de Maslow, Certo. são 5 níveis. Algo interessante nessa pirâmide que pode-se pegar esse pensamento e aplicar também na questão da memória. A necessidade, uma precede a outra. Okay? Quando as necessidades de determinado nível estão satisfeitas, nós temos a tendência de migrar para um nível a seguir. Embora não vamos satisfazer de forma linear, como se estivéssemos a subir uma escada, Certo. não há essa rigidez. Mas quando se satisfaz até um determinado nível, as necessidades passam a ser esquecidas. Hoje, por exemplo, se calhar, uma pessoa pode não ter uma casa própria. O foco dessa pessoa vai ser batalhar o suficiente para conseguir uma casa própria. Depois de conseguir uma casa própria, esse vai precisar fazer manutenção dessa casa própria. Já não é o foco conseguir, ele já conseguiu. Então, se a necessidade de habitação já foi satisfeita, ele começa a procurar agora outras necessidades que precisam também ser satisfeitas. É daí que alguns escolhem o percurso, vou ter a minha casa, depois o meu carro, depois aquilo, depois isso. Ou seja, é uma subida. A mesma intensidade que deste há alguns anos para conseguir a casa não vai ser a mesma que vais dar, por exemplo, se já tiveres a tua casa e só queres mais uma para estares bem, para... Não sei se conseguem me entender nessa perspectiva. Em questões afetivas, a mesma coisa. Tanto é
que as necessidades de relacionamento também aparecem na pirâmide de Maslow. Ok? Deve estar aí no terceiro ou quarto nível. A pessoa quer estar com alguém, mesmo no primeiro nível, necessidade de sexo, embora não seja a mesmíssima coisa, né? São dois níveis diferentes, mas a pessoa depois de satisfazer aquela determinada necessidade, então tende a migrar para uma outra. Então, neste caso, algumas informações podem conhecer o tempo de decaimento ou já não estarem na zona privilegiada de memória da pessoa. E a pessoa vai se esquecendo, de quando vez precisa se lembrar, até porque a nossa conjuntura, e para os homens é algo um pouquinho mais puxado, a sociedade exige muito. O homem precisa ser um pouco de tudo, um pouco onipresente, um pouco sábio em todas as coisas, precisa ser o provedor de todas as coisas. Então, à medida que a pessoa vai tendo outro e mais outro estímulo com que se focar, é natural que algumas outras informações que ele vai considerar menos relevantes em relação a esses estímulos comecem a perder um pouquinho a prioridade. Então, eu acho que também focamos muito na questão memória, mas claro, não é o único elemento que, quando se fala de transtornos mentais, sim, falamos muito da memória, mas eu gostava mais uma vez que o Dr. Braulio pudesse ressalvar outros elementos que de alguma forma contribuem ou caracterizam um transtorno mental, além de quando a memória não estiver a funcionar na normalidade. Ok. Vou falar de um problema do dia a dia, Certo. que é muito frequente nos consultórios de psicologia. Pelo menos eu já me deparei com problemas do gênero. Eu volto a teclar na questão do sofrimento. O sofrimento da pessoa. A dimensão dos distúrbios, a dimensão dos transtornos, quando relacionado ao sofrimento, às vezes chega a ser uma questão muito, mas muito grave. Eventos do dia a dia, outros eventos não necessariamente ligados ao dia a dia, mas de outras bases, por exemplo, genéticas ou predisposição para, podem se tornar pontos de relativa importância naquilo que é o aparecimento de certos distúrbios. A depressão, por exemplo, é um problema muito, mas muito comum. É normal que as pessoas estejam deprimidas. Atenção, não se esqueçam do exemplo da intensidade das coisas. Certo. Quanto mais intensa, Maior é o impacto. Quase todos nós, em algum momento, já ficamos deprimidos. Quase. Mas existe depressão clínica. E dentro da depressão clínica tem as suas subcategorias, ok? Certo. Para isso existe uma classificação das perturbações, em especial aquelas que fazem parte do grupo das depressões. Então, há pessoas que vivenciam episódios de depressão, por exemplo, quando perdem alguém na morte, quando terminam um relacionamento. E eu vou tocar nesse segundo aspecto, quando termina um relacionamento. Quem nos ouve é um público jovem, na sua maioria. Certo. E às vezes pode não se aperceber o quão impactante isso pode ser para a sua vida e o quanto as coisas podem sair do controle. Novamente, pensando numa linha de tempo, nós não somos necessariamente seres lineares, ok? Nós vivemos episódios de oscilações. Tem momentos que vamos estar para baixo do que é a margem normal. Sim. Tem momentos que vamos estar um pouquinho acima. Então vamos vivenciando episódios de depressão para baixo, ou então um pouco mais de euforia lá para cima, e assim vai indo. Mas o ideal é nos mantermos em equilíbrio. E é claro que não é possível falar em perfeito equilíbrio para ninguém, até porque ninguém é perfeito. Certo. Nos casos em que a depressão se origina por questões afetivas, nós conseguimos, e já ouvimos vários casos, de como os transtornos evoluíram, transtornos mentais, nesse caso, os distúrbios, evoluíram para situações bem mais graves, ligando-se, por exemplo, à questão depressiva ao suicídio como porta de saída. Mas são questões que começam muito miúdas. Há entrega sentimental, entrega afetiva, e quando nós falamos do sofrimento, quando nós falamos da componente cognitiva, a disfunção psicológica como tal, estamos a olhar exatamente para 3 fatores. Disfunção cognitiva implica sofrimento psicológico,
implica a dimensão afetiva, implica posteriormente a questão comportamental. O comportamento começa a fugir à norma. Na questão do afeto, aparece o problema da depressão, perdeu o namorado, perdeu a namorada. À medida que os estímulos se intensificam, a pessoa às vezes tende a viver episódios de isolamento. E com isolamento, à medida que a depressão vai cavando um pouquinho mais fundo, é claro, existe uma componente biológica, mas acaba-se por se perder aquilo que é a linha marginal, normal, do funcionamento correto, do funcionamento socialmente aceitável da pessoa. Mas é uma questão que teve origem em uma dimensão afetiva, que muita gente às vezes vai falar, mas sou um namorado, deixa sou uma namorada, você está assim. Não, nós reagimos de forma muito diferente. Okay? Então, essa disfunção leva a que a pessoa comece a se deixar perturbar por essas questões, ao ponto de perder o controle, de perder a razão em relação a esse estímulo que ele recebeu e acha que é muito agressivo para si. Okay? Então, isso já aconteceu muito. O curioso é que boa parte dos casos que eu, pelo menos, já intervi em questões de depressão, a questão afetiva em relação a outra pessoa quase sempre foi um denominador comum. Em algum momento temos alguém, ou lhe deixaram um namorado, uma namorada, ou uma relação não deu certo, e isso afeta de que maneira a sua vida, podendo gerar distúrbios maiores. A relação terminou, a pessoa já não quer comer, já está a se isolar, o fulano era meu tudo, e a pessoa fica lá sem norte, pensa, pô, agora como é que vai ser a minha vida sem ele? E sem nos apercebermos, vamos nos afundando cada vez mais. Quando assustarmos, se não existir nenhuma intervenção, já estamos completamente depressivos. Exatamente. O caso já é mais grave e o tratamento também já é mais grave. Exatamente. Até que se reconheçam os sinais, pode ser tarde. Então, temos que estar atento a esse assunto. Bom, agora, Dr. Braulio, para todos esses transtornos, acredito que não existem só transtornos mentais, existem outros. Mas aqui o nosso foco hoje é transtorno mental. Eu gostava que o Dr. Braulio, pelo menos, pudesse citar mais alguns outros transtornos existentes para que só ficássemos assim com uma luz de quais são outros transtornos que podem surgir. Ok. Bom, nós até podíamos mergulhar um pouquinho tudo aqui, né? Os mais graves, os mais leves, pois. Eu acho que foi o mês passado, ou ano antepassado, se não estou em erro. Não, foi janeiro, sim. Janeiro, aí no início, numa aula sobre personalidade. E nós estávamos a analisar mais ou menos essa dimensão sobre distúrbios na própria personalidade da pessoa que podem impactar aquilo que é a saúde mental. E existem inúmeros. A família dos transtornos é extremamente grande. E parece que é uma tendência, à medida que o homem evolui um pouco mais, vão surgindo outros. Nós temos muitos. Temos, por exemplo, naqueles que, por sinal, começam mais leves, mas podem emendar e se tornar mais graves. Temos, por exemplo, a questão dos transtornos obsessivos compulsivos, os TOCs, que se revela no comportamento da pessoa, que se vai manifestar obsessivo em relação a alguma coisa ou compulsivo em relação a outra coisa. Novamente, as dimensões mais práticas da vida, o dia a dia, o seu funcionamento, começa a ser afetado. Dimensão afetiva, que nós já falamos muito, ok, fica aí de lado. Há uma outra questão que eu até ainda nem mencionei, que é a forma como alguns dos transtornos, independentemente do tipo que for, vai se manifestar naquilo que é, digamos, a rentabilidade da pessoa no seu dia a dia, nas suas atividades normais. Por exemplo, existem problemas que começam transtornos pequenininhos, problemas assim de leve, por assim dizer, Certo. e depois começam a ter impactos em facetas importantes da vida da pessoa. Por exemplo, começa em casa o problema e depois vai se manifestar no trabalho. Estamos a falar do estresse, por exemplo, mas que quando chegas no ambiente de trabalho vira síndrome de esgotamento profissional.
E precisaríamos de 2 ou 3 podcasts, por exemplo, para falar sobre esse problema que é muito vasto. Bom, aí envolvemos o termo burnout. Burnout. Certo. Síndrome de esgotamento profissional é uma tradução daquilo que é a expressão burnout, que significa queimar o arder por fora, mais ou menos por aí. Então, fica um pouquinho difícil às vezes dar exemplos, mas pronto, um ou outro vai surgindo, né? Falávamos da compulsão, existem os hipocondríacos, pessoas que, por exemplo, já não conseguiriam beber água nessa chávena porque o está sempre sujo, então, de quando em vez, vai tentar desinfetar as mãos, vai lavar um pouco as mãos, olha, eu não posso comer nesse garfo, porque esse garfo estava destapado e já deve estar contaminado com vermes. Sim, existem perturbações, existem transtornos para tudo e todos. Uau. Quando esses afetam significativamente a vida da pessoa, então já podem imaginar, até a convivência com os outros fica já um pouquinho esquisita, ok? Porque alguém que está a achar sempre que os outros estão sujos, ele tem que se manter limpo, não vai conviver bem com os outros se a questão for muito intensa. Okay. Bom, eu achava que esse caso era um caso mais específico para os gênios, ou os superdotados, certo? Porque eu também já pude acompanhar aí alguns filmes e etc, e na sua maioria são eles que têm essa tendência de que, bom, parece que essa chave aí já está suja, porque... Enfim, não, então, mas nem sempre. Nem sempre. Olha que os filmes às vezes exageram, né? Ok. Os filmes, como tudo, né? As câmeras focam um determinado contexto e às vezes se esquecem de fazer 360 graus. Vão olhar para um determinado contexto e vai somar aquele contexto como sendo verdade única e absoluta, quando na verdade não. Okay. Cada pessoa é uma pessoa. Bom. Existem gênios que são super desarrumados, por exemplo. Mas vais encontrar também aqueles super cuidadosos, meticulosos, germófobos, não gostam de germes, okay? São questões totalmente diferentes. Cada caso é um caso. Bom, então é mesmo nesse sentido, cada caso é um caso e por conta disso, todos esses casos vão tendo tratamentos ou apreciações diferentes. Exatamente. E uma das ferramentas que nós usamos muito enquanto psicólogos é a questão dos testes. Os testes psicológicos. Existem testes para avaliar dimensões específicas. Okay? E é em função dos resultados dos testes, para se fazer o diagnóstico da situação, que depois virá a metodologia de intervenção. Okay? Então, diagnóstico, intervenção e avaliação da intervenção andam sempre juntas. A forma como eu vou diagnosticar, por exemplo, um problema em ti pode ser diferente nele, pode ser diferente nele, e o tratamento vai ser ajustado exatamente assim. É como na medicina, ou nas ciências da saúde. Certo. Você pode ter paludismo, mas a dosagem não é a mesma. Okay? As características e o que nós chamamos de variáveis vão se manifestar, e é em função das variáveis que se vai adequar determinado tipo de tratamento para aquela pessoa específica. Bom. Ok. Muitíssimo obrigado, Dr. Braulio. Acho que de alguma forma deu sim para ter que ficar com uma ideia daquilo que realmente são transtornos mentais. E isso é algo que não está distante do nosso contexto social, do nosso dia a dia. Exemplificou, deu vários exemplos do nosso contexto diário, então é um assunto que realmente chama-nos a atenção e é de extrema importância para todos nós. Falou-se de vários exemplos, dos namorados e etc. Então, é realmente um assunto interessante e acredito que há ainda muito que se falar sobre o mesmo assunto, porque, bom, infelizmente o tempo não nos permite. Então, eu acho que vamos ficar por aqui, mas antes de terminarmos, eu gostava que, caso tenha mais qualquer palavra a dizer para os nossos telespectadores que estão aí a nos acompanhar a essa altura, por favor. Uma primeira mensagem que eu passaria Sim. É de que se deve dar muita importância à saúde mental, da mesma forma que se tende a dar importância à saúde física, por assim dizer. Nós aqui não conseguimos falar tudo, né? Porque é muita informação e às vezes simplificar a informação ao máximo possível nem sempre é fácil. Bom. Mas é bom que cada pessoa tenha o costume, o hábito de conhecer-se primeiro. Não é errado em fazer, por exemplo, um psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica para saber exatamente quem és,
debaixo da ponta de gelo que fica a boiar no oceano da tua vida. Certo. A parte mais estrondosa do iceberg nunca está por cima, está por baixo. Okay? E a psicologia é uma ferramenta que ajuda a ir por baixo e verificar quem realmente somos para que a pessoa consiga se entender melhor. Falo desse aspecto em várias perspectivas. Por exemplo, nas escolhas de relacionamento, nas escolhas de formação, nas escolhas para emprego, até nos períodos de crise, em relação a determinados momentos da vida, é importante que se tenha controle, é importante que se tenha conhecimento de quem nós somos para podermos viver com melhor qualidade. Esse é um aspecto. Por outra, as perturbações às vezes aparecem não de forma tão abrupta, tão visível, às vezes até se tornarem demasiado graves e notórias. Então é importante estar vigilante com alguma disfuncionalidade naquilo que é a pessoa em si. Se, por exemplo, sente que durante 6 meses ou mais é uma pessoa que está a viver sempre em tristezas, a vida não está a dar certo, tenha calma, nem tudo se resolve já indo à igreja para fazer uma oração. Porque vamos já na igreja. Pois, não vai ainda na igreja, ainda é outra questão. Tenta ainda procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Porque existem pessoas que, se não têm o devido acompanhamento e a vida acontece só por acontecer, está a viver só por viver, sem saber exatamente quais são as suas inclinações, como é que ela poderia lidar melhor com isso, com aquele problema, vai viver sempre esse cenário. E às vezes, quando chega na mão do Dr. Braulio ou na mão do outro psicólogo, o problema é tão grande agora que levará muito tempo para resolver e às vezes se perde o controle. Um exemplo disso são os problemas mentais mais graves. Alguns já começam com determinados indicadores. Não falamos aqui, mas, por exemplo, as psicopatias começam com alguns determinantes já na infância, nos primeiros anos, mas que são coisas que podem ser detectadas ou pelo menos farejadas por um profissional de saúde se o assunto for recebido no tempo em que surgir. E quando se deixa crescer o problema, isso torna muito mais grande e difícil de resolver. Bom. Então é sempre bom termos isso em atenção. Psicologia não é uma ciência leve como se prega por aí, é ciência, é pesquisa, é investigação mesmo a sério para tentar resolver problemas sérios que existem. Problemas que às vezes só damos conta que é muito sério quando vemos que alguém se pendurou, passa a expressão, quando vemos que alguém desistiu porque achou que já não podia aguentar. Sim. Okay? Porque nós estamos habituados a romantizar certos problemas. Eu já encontrei pessoas a dizerem, não, epa, eu sou depressiva, ou eu sou bipolar, meu olho. Calma aí. Quem te disse que você é bipolar? Se fosses realmente, estarias aqui a falar isso. Então são questões muito, mas muito sérias de saúde, certo? Acabam por ser uma situação de saúde pública, inclusive, porque nós convivemos uns com os outros e temos a capacidade de ser influenciados de alguma forma. Então pode se tornar um problema tão grande a ponto de se perder o controle. A pessoa vai adoecendo. Problemas de saúde podem começar a acontecer, tanto no caso de estresse como no caso de burnout. Por exemplo, até a hipertensão pode começar a aparecer. Às vezes estás aí a medir todos os dias a tensão arterial. E não estou a encontrar causa, mas até você não come muito sal. Você até pratica exercícios, mas é o quê? Pronto, nós sabemos que a hipertensão, por exemplo, é um problema que vai estar ligado a muitos outros fatores, certo? Entre os quais os da dimensão psicológica. Então, não é algo tão novo, por exemplo, eu vi, olha, morte súbita por fulano, mas estava mesmo bem, ainda ontem que estava aqui e tal. Não, se calhar foi menosprezando um aspecto, e às vezes relacionado à sua dimensão psicológica, e que acabou por depois se tornar grave ao ponto de afetar a sua saúde física e levar a morte. Isso acontece. Então é uma questão muito séria, não é frescura, é uma questão muito séria. As fronteiras que a pessoa vai criando para esconder, certo, e começam a transbordar na sua vida, afetam significativamente a vida da pessoa, podem provocar sofrimento na pessoa, afeta a vida dele, ou seja, limita aquilo que é a convivência dele com os outros, ok? E aí já estás aonde? Nos distúrbios mentais, já são transtornos, mas começaram com coisas pequenas que podiam ter sido controladas. Então, são apenas alguns exemplos de muitos relatos. Eu não queria falar, não.
Olha, eu acho que eu não estou a funcionar bem. O meu órgão sexual não consegue mais se manter ereto para praticar a relação sexual adequada. Quando fomos investigar a fundo o que havia acontecido, descobriu-se que, afinal de contas, a pessoa teve acesso a um conteúdo no seu próprio telemóvel da sua parceira, né? Era um conteúdo menos bom. Encontrou mensagens, encontrou informações, encontrou imagens comprometedoras da parceira, que ele pensava que ele era fiel, e conversa com um ou outro, e mais outro, e mais outro, e quando recebeu aquela informação, embora estivesse fisicamente bem, o órgão genital já não conseguia alcançar a ereção para praticar relações sexuais, e aquilo já levava meses. É claro que ele fez consultas. Nada. Está tudo bem. Tiveste uma pancada? Não. O que é que se passa? E conhecer realmente como é que funciona, como atua um psicólogo na prática. Muitíssimo obrigado, Dr. Braulio, por ter aceito mais uma vez o nosso convite, por ter partilhado diversos assuntos aqui conosco. A você que nos acompanhou também, deixamos os nossos agradecimentos. Continue aí a nos seguir. Deixe seu like, comente, compartilhe com os seus amigos, pois isso serve de motivação, combustível para que continuemos aqui com energia, garra e a dar o melhor de nós para vocês. Ferreira é Demais Podcast foi realmente demais. Então estamos juntos, até a próxima.